Eu quero ler para nós aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, das carismatas que o Espírito de Deus concede aos humanos. A respeito dos dons espirituais, dos dons pneumáticos, os dons de dimensão do Espírito, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que antes, quando éreis de consciência pagã, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, de acordo com o que vocês receberam como educação, como instrução, ou até como indução espiritual. Por isso agora, diz Paulo, escrevendo aquele grupo de Corinto, multifacetado culturalmente, por isso agora vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito seja Jesus. Ninguém. Por outro lado, ninguém pode dizer: Jesus é o meu Senhor, de todo o coração, com sinceridade, não só com a boca, mas com o ser inteiro, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, são muitos, mas o Espírito que concede esses dons é um só. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. E também há diversidade nos serviços que esses dons dados a nós prestam à vida, ao próximo. Mas o Senhor que os dá é o mesmo, é um só. E também há diversidade nos feitos, nas realizações, nas formas, nas expressões desses dons. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo, mediante a expressão de dons concedidas a cada um de nós, acontece, diz Paulo, visando um fim proveitoso. Não é para que a pessoa receba uma dotação inútil. Tem que ter uma finalidade útil para a vida, para a ajuda do próximo. Porque a uma pessoa é dada, mediante o Espírito, por exemplo, a palavra da sabedoria. Mas o que adianta receber essa sabedoria se ela não for ensinada todo dia, por palavras e vivida por obras? A outro, ainda segundo o mesmo Espírito de Deus, é dada a palavra do conhecimento, de um conhecimento extraordinário. A sabedoria é prática, é um ensino simples para se viver com saúde. O conhecimento é uma penetração em dimensões que a maioria das mentes não penetram e que dos espíritos não captam. É esse nível de conhecimento, de gnose superior, de percepção, que o Espírito Santo dá a certas pessoas. Mas tem que ter um fim proveitoso, tem que edificar. A outro, o mesmo Espírito concede fé. Fé numa proporção maior do que a maioria das pessoas exercita. Uma fé concreta, uma fé pujante, viva, uma fé carregada de ousadia visionária, convicta, um dom do Espírito. Mas isso tem que se oferecer à vida como exemplo de firmeza, de inabalabilidade, de fidelidade, de positividade, de confiança, de descanso, de paz. Senão, que fé é essa? E a outro, segundo a dádiva do mesmo Espírito Santo, é dado, ou a eles são dados, dons de curar,
diversos dons e modos de curar. Não há um tipo só de dom de cura, há muitos modos de curar. Muitos modos. Desde aqueles que curam pela intervenção médico-cirúrgica, aqueles que curam por conhecimento de ervas, de plantas, aqueles que curam pela intuição do que se o corpo está precisando e o indivíduo medica aquelas substâncias naturais ou arrancadas do experimento humano, sabendo, sem poder nem mesmo explicar por que aquilo produz o que produz e em geral acontece no mundo inteiro. Não for assim, a humanidade não teria sobrevivido por causa dos diversos dons de curar. Outros recebem o dom de curar pela imposição das mãos. Outros simplesmente oram e a pessoa é curada. Outros falam e a palavra que dizem carrega a medicina que cura. São muitos dons de curar, dado pelo Espírito Santo. A outro também, o Espírito Santo concede poder de operar milagres, de operar fenômenos. Porque a cura é o restabelecimento à normalidade. O milagre é a realização, é a completude do anômalo. Onde não há olho, aparece um olho. Aonde não há membro, aparece um membro. Aonde não há órgão, aparece um órgão. Aonde não há, é criado. Aonde é absolutamente impossível, é antinatural, opera-se com naturalidade, segundo outro poder, a realização daquele fenômeno. Esses são milagres. A outro é concedido pelo mesmo Espírito o dom da profecia, que é a capacidade de consolar, de edificar e de exortar no amor de Deus, com a sabedoria de Deus e com o conhecimento de Deus. A outro, segundo ainda o mesmo Espírito Santo, é dado o dom de discernimento de espíritos, de modo que o indivíduo não se impressiona com o que é feito de extraordinário. O coração dele discerne se aquela operação está acontecendo por origem e fonte divina, ou se aquela operação é uma manifestação falaciosa demoníaca. Como em Atos 16:16, quando Paulo passava todo dia indo para o lugar de oração em Filipos, e uma mulher gritava atrás dele e dos seus amigos: estes são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa linda, tudo verdade. Esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Qualquer pastor passando em praça pública, se saísse uma cigana gritando: estes aí são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação, o cara ia dizer: aleluia, é isso mesmo. Ainda que ele dissesse até o diabo sabe disso. Como ele não resistiria se ele fosse um penteca doido. Mas ele iria aceitar a louvação. Paulo passou calado dias e dias e dias e dias, até que chegou um dia em que ela veio de novo, no meio de todos, dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo não estava impressionado com falas, discernia espíritos, sabia que era um espírito de adivinhação maligna que estava dentro dela, e ele disse: espírito imundo, sai dela. E o bicho foi embora. Discernimento de espíritos, espíritos humanos tortuosos, mal intencionados, discernimento de ensinos tortuosos, discernimento de intenções, de manipulações. É um discernimento maravilhoso. Quando eu encontrei Jesus, eu li aqui à frente Paulo dizendo: procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. E eu, no meu coração, falei: Deus, eu estou vivendo num mundo tão louco que eu peço que tu me dês discernimento. E eu jejuei e orei muitos anos, dizendo: Senhor, me dá discernimento, sabedoria, conhecimento,
e espírito de profecia. Era o que eu mais pedia, considerando o mundo no qual eu vivia. Discernimento de espíritos, para não ser enganado e para ajudar muitos a não serem. A um outro, pelo mesmo Espírito Santo, é dado variedade de línguas, línguas que o indivíduo não aprendeu a falar. Aqui não se está louvando um poliglota, não se está aqui cultuando a capacidade mental de entrar num IASES ou de em qualquer outro curso e aprender-se línguas, ou de se tornar um indivíduo polimorfo na capacidade de se comunicar com línguas que antropologicamente e do ponto de vista de análise sintática e fonética e lógica linguística a gente aprendeu durante anos. Não. Não, o que se está falando aqui é de um absurdo, é de indivíduos que não sabiam nenhuma outra língua e de repente se comunicam numa língua que nunca tinham aprendido e dizem uma mensagem inteira para o outro numa língua que não sabiam. E depois que dizem a mensagem, não sabem o que falaram, mas falaram e o outro entendeu. Como eu já vi acontecer muitas vezes com pessoas de países diferentes. Recebem às vezes do nada de uma pessoa totalmente inculta uma mensagem falada na língua delas. Inglês, francês, hebraico, grego, por uma senhorinha ali do Borel. E o cara cai prostrado, dizendo o que é isso. É desse fenômeno que se está falando aqui. Variedade de línguas. Assim como também existem as línguas não variáveis, que Paulo vai falar delas um pouco mais aqui adiante, que são as algaravias estáticas, as glossolalias, aquelas línguas que são só orgasmos, derrames, ou ejacular do espírito. Não é uma comunicação lógica, é um expressar do espírito sem lógica, é um vazar de sentimentos. Por isso é que Paulo diz que deve ser falado somente particularmente, e nunca em público, a menos que haja alguém que interprete pelo discernimento a vibração do seu clamor, ou do seu adorar, ou do seu celebrar. Do contrário, é só entre você e Deus, é dentro do seu quarto. A um outro, é dado pelo mesmo Espírito Santo a capacidade de interpretar essas línguas que o próprio indivíduo nunca aprendeu. É tão miraculoso quanto isto. Quanto não saber falar, é agora a miraculosidade do nunca ter aprendido e entender e interpretar para outros. Isso não se instala como um software. O cara não sai dali poliglota, nem poliintérprete. É absurdo porque é um momento. Mas um só, e o mesmo Espírito Santo realiza todas estas coisas e muitas outras que não estão aqui listadas. O Espírito não está confinado a essa listinha, nem a soma dos 35, os 36 dons que aparecem aqui no Novo Testamento. Os dons de Deus são tantos quantos Deus os queira, na variedade das singularidades do que o Espírito Santo deseja fazer. E eu acho que quem olha em volta a criação sabe que Deus tem aplicativos de graça num nível de loucura tão bizarra que não dá nem para entender. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, visando sempre um fim proveitoso. Aí Paulo fala aqui sobre como, quando isso acontece no meio de uma comunidade do corpo de Cristo, como ninguém tem que ficar disputando com ninguém, ao contrário, se é corpo, o que o outro tem como dom é equivalente ao que a minha mão direita é para a minha cabeça, ou para a minha mão esquerda é para conter essa Bíblia, ou que os meus olhos são para lê-lo. Nós somos um conjunto. Cada um de nós faz parte de um corpo e o alvo é andar segundo a mente de Cristo, servindo a Deus no mundo, como indivíduos e como esse corpo humano comunitário. Aí ele prossegue e chega aqui mais adiante, dizendo que nem todos receberam todos os dons, portanto cada um de nós ande contente com o que é e com quem é,
tanto com o indivíduo que é, como com os dons e talentos da graça que tem e que recebeu, sem inveja, sem comparação, porque tudo visa um fim proveitoso e ninguém pode prescindir do outro. Ninguém. E até os membros, Paulo diz, menos nobres da gente, no nosso caso ele se referia à área genital do homem e da mulher, ele disse a esses que a gente acha que tem vergonha deles, a gente cobre com muito maior honra. São redobrados os cuidados, de modo que tudo no corpo de Cristo tem que ser o contrário. Quem tem menos honra, a gente cuida mais. Aquele que tem mais poder, fique mais à vontade e se vire ajudando os outros, por favor. Mas Paulo diz, olha, entretanto, não fiquem impressionados com esses dons. Procurem com zelo os melhores dons. Paulo vai explicar no capítulo 14 que os melhores dons são aqueles que edificam o maior número possível de pessoas, produzindo consciência. O melhor dom não é o que opera miraculosidades visíveis. O melhor dom é o que produz caráter, consciência de Cristo na mente do próximo. Por isso ele diz, procurem os melhores dons, mas não se esqueçam. Não se esqueçam. Tudo isso faz mal se vocês não andarem no caminho sobremodo excelente. Dons espirituais sem amor só geram catástrofe, confusão, vaidade, briga, disputa, loucura, narcisismo carismático, surtos de poder. Dons espirituais sem amor só produzem loucura. Cada um querendo se tornar o bruxo mais poderoso que o outro, ou ter um ministério que expresse mais feitos reconhecidos como miraculosos do que o do outro, porque o povo anda atrás desse doce de confeitaria. Então, dons espirituais sem estar sob a consciência madura do amor, eu nunca vi acontecer na vida de ninguém sem que o cara não se corrompa depois de um tempo. Nunca vi, minha gente. Eu nunca vi. E olha, eu não tenho só 40 anos de ministério, mas eu nasci vendo cristãos de todos os lados e de todos os tipos. E depois vivi os 40 anos de ministério rodando como um louco no meio de todos os grupos do mundo inteiro. E eu nunca vi, até hoje, um indivíduo que tenha provado esses dons com intensidade, até genuína, e que tenha se mantido íntegro a vida inteira sem o exercício do quebrantamento e do serviço em amor, quebrantado todo dia. Portanto, foram poucos os que eu vi preservarem-se. Ou você, se quiser ver, olha a história. Isso aqui dura assim 10 anos, o cara fazendo milagres, aí ele entra num surto, começa a se achar o máximo e começa a distribuir lenços dele, camisetas dele, a ungir o óleo dele, é o culto dele. Aí daqui a pouco você ouve dizer que ele está comendo todo mundo, que ele está roubando, que ele está enganando, ou que ele está já almejando se tornar senador da República, querendo virar presidente, ou que ele quer se tornar um grande e poderoso homem de negócio e o ministério é a fachada. Eu nunca vi ninguém se preservar. Ninguém. Quando não é roubo, não é nada disso, é o surto da soberba, do culto narcisístico. A pessoa começar a se sentir uma ungida, uma profetisa, um profeta. Vai surtando. Não vi ninguém que não se submeteu e andou com humildade em amor sobreviver aos dons espirituais. Dom espiritual sem submissão ao evangelho é calamidade. Gera bruxos. Do mesmo jeito que poder paranormal que exista na vida de um indivíduo que não tenha
o eixo de um bom senso, de um caráter, que eduque aquilo ali na vida dele, ele vai se tornar um charlatão. Ainda que a paranormalidade dele seja genuína, mas ele vai acabar se corrompendo de outros modos. Porque ele até vê o que ele vê. Mas porque as pessoas querem mais do que o que ele vê, elas querem saber o que fazer, ele ultrapassa e começa a ensinar os outros o que fazer. Aí nessa hora, aquilo que ele viu e que era real, como ele não tem o que dizer, mas diz porque é forçado, pela continuidade do negócio, do interesse dele na ascendência, na fama, ou no dinheiro, ou na continuidade, ou seja, no que for, ele começa a virar agora uma voz de oráculo, aí se corrompe. Se corrompe. Por isso Paulo diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, que eu me comunique na terra e nos céus, se não tiver amor dentro de mim, na minha vida, nos meus atos, eu serei como um bronze que soa. Está dizendo nada. Está dizendo nada. Nem para Deus, nem para anjos, no máximo para uns ignorantes aqui na terra que não entendem coisa nenhuma, mudam de opinião, assim como no quibe louco. No máximo para eles. Mas para Deus é isso assim, ó, agradabilíssimo, ó, palhaçada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, mas se eu não viver com amor, devendo amor, servindo ao amor, eu nada serei. E ainda que eu pegue todo o meu dinheiro e distribua tudo que eu tenha, e vendo os meus bens, e doe tudo aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, martirizado pela fé ou em nome da causa do Evangelho, mas se eu não tiver amor, eu serei só um ortodoxo fanático, mas nada disso me aproveitará. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Ciúmes, possessividade, propriedade, domínio. O amor não se ufana, não se jacta, não é arrogante, não se envaidece, não se ensoberbece. O amor é sóbrio, o amor é digno, o amor é próprio, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não tem caprichos, o amor não se exaspera de ira, de raiva. O amor não fica ressentido nem magoado. O verdadeiro amor não se ressente do mal. Ele também não se alegra nunca com nenhuma injustiça em nenhuma direção. O verdadeiro amor não sabe dizer bem feito. Ao contrário, ele só sabe se regozijar com a verdade, não importa onde a verdade esteja. Ele aplaude a verdade, ele reconhece a verdade, ainda que seja um fragmento dela, onde quer que ela esteja. O amor tudo sofre, não porque é masoquista, sofre quando o vínculo dele com o objeto amado, mesmo que o separe de tal objeto, o mantém em estado de vigilância doída por aquele por quem se deseja ver mudanças acontecerem. E o amor aguenta o impensável, não na perspectiva das indignidades humanas e conjugais, mas o amor
suporta o insuportável, existencialmente falando, e não se amargura e não desiste de ser quem é. O amor tudo crê, não como crédulo, nem como crendice. Ele crê naquilo que é digno de ser crido. Ele nunca descrê de si mesmo. O amor tudo espera. Tudo o que em espera se deve esperar, porque seja digno de espera, porque seja realidade, porque seja possibilidade, porque não seja ilusão e nem capricho. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele até muda de formas e de expressões no curso da vida, mas não acaba muito, nunca. Ao contrário, o que acabam são as profecias. Todas elas desaparecerão. O que acabam são as línguas estranhas. Todas cessarão. Isso é coisa de minimalismo. Vai chegar o dia em que a gente não vai precisar falar. Todo mundo vai saber tudo sobre o outro. A gente sabe no Espírito, esse dia vai chegar. Havendo ciência, toda a ciência passará no dia em que a gente viver o mistério como quem respira. Porque em parte hoje todos nós conhecemos e em parte todos nós profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito na sua plenitude, quando ele se manifestar, então eu que hoje sou em parte, tudo que hoje é em parte será aniquilado, porque tudo será plenificado segundo a redenção absoluta, já garantida na ressurreição de Jesus, que nos afirma a glorificação de toda a natureza, a redenção de toda a criação. É nessa direção que eu estou andando. Por isso, eu lembro hoje que quando eu era menino, bem menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Depois, um dia, subitamente, eu virei um homem. E aí as coisas mudaram na minha vida. Do mesmo modo, hoje, tem muitas coisas que se preocupam a você, que são aquelas que ocupam a sua mente o tempo todo, como falar em línguas, dons, quem tem, quem não tem. Toda essa conversa de vocês é coisa de menino. Menino é o que Paulo está dizendo. No dia que vocês virarem gente grande, vocês nem vão falar mais nessas coisas próprias de criança. Agora, nós ainda vemos como por um espelho embaçado, sem brilho, obscuro, reflexos e miragens. Mas então, naquele dia, quando ele se manifestar, nós veremos face a face. Agora, tudo que eu sei, por mais que eu saiba, ainda é um fragmento, ainda é em parte. Mas naquele dia, eu então conhecerei como eu hoje já sou conhecido por ele. Agora, pois, hoje, que permanece para nós mesmo, acima de tudo, permanecem a fé nele, o Evangelho, a esperança existencial. Cristo em nós é a esperança da glória, ele vive em mim, e o amor, que são os seus passos, que é o caminho prático da aplicação do Evangelho. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Senhor, permite que o entendimento espiritual que o Espírito Santo quis nos dar através de Paulo tenha chegado a todos nós e desfeito muitas confusões nas mentes de muitas pessoas. É o que eu te peço de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma música gostosa de louvor e de adoração, enquanto eu quero que você prepare o seu coração para nós pensarmos naquele que será o tema deste dia, a saber, os poderes latentes da alma. O que é isso? Eu vou falar daqui a pouco, assim que eu voltar
Enquanto isso, abra o coração.